Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que nos acompanha aqui no programa Um Novo Olhar. É sempre um prazer ter a sua audiência. E hoje, no programa de hoje, tem um tema tão legal, gente. A gente vai falar sobre astrologia, como a astrologia pode te auxiliar no autoconhecimento. Olha que tema bacana de hoje. E quem está aqui comigo, que faz tempo que não participa do programa, já estava com saudades dela, Delmar. Tudo bem, Delmar? Boa tarde. Boa tarde, Michele, a todos aqui que estão em sintonia através das várias plataformas. Então, começamos aqui com muita alegria e saudade também. Estava com muita saudade, é bom estar de volta. Que bom, Delmar, vai ser um programa muito gostoso. São 25 minutinhos, mas passa tão rápido, né? E o tema hoje está muito especial. Eu sei que a Delmar ama esse tema, né, de astrologia, por isso que a gente combinou aqui, a gente sempre agradece também as perguntas que vocês enviam para nós, porque é através dessas perguntas que a gente faz também os programas. Mas para a gente começar, Delmar, eu queria que você contasse um pouquinho por que você é tão apaixonada por astrologia, como é que você se conectou com a astrologia durante a sua vida, Delmar? Pois é, eu era adolescente, eu tinha uns 14 anos, 15, então lá se vão 50 anos, que quando eu chegava em casa da escola, a minha mãe estava ouvindo um programa de rádio, então você vê que sou apaixonada pelo rádio, já desde essa época, e a minha mãe ouviu o programa da Xênia Bier, né, Xênia e Você. E é interessante que então lá eu conheci o professor De Rose, que tem a ver com yoga, que depois eu me interessei, Humberto Roden, espírita, um filósofo maravilhoso que eu conheci através do rádio. Eu falo tanto do Yogananda, né, a autobiografia de yoga contemporâneo, que foi lá também, entre muitos que a Xênia entrevistava toda semana, e o Antônio Fatiolo Neto. O Antônio Fatiolo Neto, na época, era presidente da Associação Brasileira de Astrologia. E eu, escutando a maneira como ele falava da astrologia, que a astrologia ela não é determinista, não é essa astrologia que você lê e hoje vai ser seu dia, cuidado, você que é do signo de Áries, cuidado com não sai de casa, não, ele falava que a astrologia ela não é determinista, ela mostra tendências. Ele falou tanto que quando eu me formei em psicologia, um dos cursos que eu fiz com ele durante 4 anos foi o curso de astrologia. Então, eu me aprofundei com ele mesmo, com Antônio Fatiolo Neto, depois fui fazer yoga com o próprio De Rose, enfim, é uma época muito marcante para mim, né? E lembrando, e aí eu trago o Dr. Reinaldo Leite, que dizia que como é que era? O homem não foi feito para a astrologia foi feita para os homens, querendo dizer o quê? Que é mais uma fonte de autoconhecimento, que é o nome o nome que leva o programa de hoje. Então, é mais uma possibilidade de autoconhecimento. Então, foi assim há mais de 50 anos, e eu acompanho hoje em dia mais uma astrologia mundial, então muita gente, quando sabe que eu gosto de astrologia, pede assim, faz meu mapa, eu falo, então, já foi essa época, eu fazia o mapa à mão, imagina que a pessoa dava os dados e era totalmente artesanal, então, mais de 50 anos, quando não existia a facilidade de hoje, nem da internet, nem das calculadoras, que eu me conectei, como você disse, com a astrologia, Michele. E é muito legal para quem a gente que trabalha aqui no Instituto, a Delmar ela fica super ligada assim no calendário, né? Então, quando a gente vai fazer alguma reunião, alguma coisa, ela já vê como é que tá a Lua, como é que tá a posição dos planetas, ela já vai direcionando a gente, e é muito bacana essa conexão dela com a astrologia. Ela, olha, cuidado que essa semana tá acontecendo tal coisa, Plutão, Marte, Saturno, ela vai passando tudo pra gente, é muito legal.
Muito bem, então vamos começar aqui com as perguntas dos nossos ouvintes, que eles estão curiosos aqui para saber sobre esse tema. Eu já começo com a pergunta, Delmar, da Bárbara Reis, ela é de São Paulo, e ela quer saber como que o signo influencia na personalidade dela. Como que é isso, essa influência, Delmar? Pois é, a tipologia é uma coisa que também as pessoas têm muito interesse, né? Você coloca ali um teste de personalidade, pronto, aquele faz um sucesso. Então, a astrologia, ela é uma tipologia. E aí os signos, né, eles estão nossa, são milênios já de estudo, e é importante diferenciar astrologia de astronomia, né? Os astrônomos estudam as estrelas, o céu, o posicionamento, é toda uma parte física. A astrologia, ela estuda a influência dos planetas e das estrelas na nossa vida. Então, é bom deixar bem claro, e muitos se desentendem, falam que são coisas diferentes, um não bota fé no estudo do outro, mas esse professor que eu tive, né, Antônio Fatilo Neto, ele sempre falou que uma dá a mão para a outra. Então, quando a gente estuda astronomia e astrologia juntos, a gente tem uma compreensão do ser humano. E o que é, então, a pessoa ser do signo de Áries, de Touro? O que tem a ver o signo na personalidade? Por muito estudo se chegou, né, à observação, porque a parte básica da astrologia é a observação. Então, o que foi observado? Que as pessoas que nascem naquele período do ano, que é uma faixa no céu, que é da constelação de Áries, têm determinados comportamentos. Quem nasceu no signo de Touro, que tem outra faixa, que nasceu naquele determinado época do ano, ciclo, tem outra personalidade. E assim foram sendo estudados. E as pessoas começaram a se identificar, a perceber, nossa, é mesmo, eu sou do signo de Leão, né, e aí há pessoas que são extrovertidas, que gostam de um palco, que são leais, aí vão dando uma série de características e comportamentos. Então, o signo, ele tem a ver com a identidade, que é diferente do ascendente, que é diferente do meio do céu e das outras posições dos planetas, Michele. Muito legal, muito interessante. Quando eu vi o meu mapa também, eu até pedi sua ajuda, né? Lembro, falei, nossa, meu mapa tava todo... E é interessante mesmo isso, né? Influência de ascendente. E eu que sou leonina, a Delmar também é leonina, somos do mesmo signo, viu, pessoal? Signo de Leão. E o meu ascendente também é em Leão, viu, Damar? E eu já quero emendar aqui uma pergunta. Então, assim, de que forma que a astrologia pode ajudar a identificar padrões e ciclos de comportamento? Porque eu sei que tem, né, o leão que gosta, que é o mais aparecido, que ama um palco, mas às vezes eu sou mais quietinha, eu não me reconheço direito em algumas características desse signo. Isso pode acontecer? Como que é isso, Damar? É isso mesmo, porque o Sol, o que é o signo? O signo em que a Lua se encontra, ele é mais intenso e mais potente do que o próprio Sol. Então, por exemplo, eu também, como você, não sou tão extremada. Gosto de um palco, gosto de holofote, gosto. Mas tem hora que eu sou tão caseira, e aí eu vou, né, e tão família, eu falo, a minha Lua em Câncer, pronto. Aí você vê que em fases da minha vida, né? E aí vem o ciclo, você perguntou padrões e ciclos. O padrão é o mapa que você nasce, imagina que você tira uma fotografia do céu. Esse é um padrão. Vai mostrando as tendências que você tem para toda a vida. Mas os ciclos, que é o que você falou, nós observamos pelos trânsitos. Por quê? Você bateu uma foto do céu quando você nasceu, mas de novo, os movimentos continuaram, a Terra continua a se movimentar, a Lua, os demais planetas. Então, nesses movimentos, que são chamados de trânsitos, você começa a perceber esses ciclos nas progressões, são períodos, aí vão mostrar, né, para cada pessoa, por isso que é muito individual, só tem um mapa que é igual ao seu, que é o seu, é como a digital. Então, quando tiver trânsitos, progressões, aí sim, vão mostrar de uma forma mais apurada quais são os períodos de crescimento, os períodos de desafio, os períodos de mudanças importantes. Isso vale
para pessoas, que é o mapa individual, e vale para o planeta como um todo. Por isso que a astrologia mundial, eu parei aí, eu não estudei astrologia mundial, só tive uma introdução, vamos dizer assim. Mas até hoje eu gosto demais. Por isso que a gente acompanha tanto o individual como o coletivo. E ontem mesmo no grupo, né, que estávamos, eu tinha acabado de falar, olha, a Lua, né, no céu, está fazendo um aspecto tenso com Netuno, olha aí, cuidado com a água. Eu tinha acabado de... E uma pessoa, ela chegou depois, né, online. Aí eu falei, olha, então toma cuidado, né? Você está num lugar que tem chuva, ou então cuidado com a lagarta, cuidado hoje, entre ontem e hoje. Aí entra uma pessoa e fala assim, eu estou muito irritada, porque imagina, começou do nada uma goteira na minha casa. E é esse detalhe, essa delicadeza que às vezes, quando você sabe, você não se irrita. Então, se você já olha que existe uma tendência, né, a ter dissabores com o Netuno, que tem a ver com o mar, que tem a ver com a água, que tem... Pronto, quando vem, você percebe como um desafio e não como uma irritação. Mas só está acontecendo para me irritar, né? Não. Então, padrão é mais o mapa que mostra. Os ciclos de comportamento, aí são os trânsitos e as progressões, Michele. Isso é verdade, Delmar. Eu nunca esqueço também uma vez que a gente estava numa reunião e você tinha acabado de falar, então, gente, cuidado, olha, agora a gente está num período, tem que tomar cuidado com quedas, osso. Aí entrou uma pessoa na reunião que tinha acabado de cair, quebrar o braço. Eu falei, não, gente do céu, mas... Porque como realmente é importante a gente estar ligado nisso, né? E entender o que está acontecendo no céu para a gente tomar as nossas precauções também. Muito legal, Delmar, é gostoso falar sobre esse assunto. Em relação aos elementos, Delmar, que a gente sabe que tem lá os grupos, né, os signos que são dos elemento fogo, terra, água, ar, como que é essa influência desses elementos na nossa vida? Pois é, Michele, nesses elementos, como você mesma disse, né, nós temos aí, quem estudou profundamente isso também foi Jung, você vê, um astrólogo, discípulo de Freud, ele levava muito a sério a astrologia. E ele comparava, inclusive, os elementos à nossa característica pessoal. Então, por exemplo, fogo. Quais são os elementos, signos de elemento fogo? Áries, Leão e Sagitário. Então, o que tem a ver esse elemento? Né? Ele tem a ver, por exemplo, com características mais de energia. Você vê, o Sol não dá energia? O Sol é quente, então o fogo ele aquece, ele traz entusiasmo. Então são características do elemento que o signo ele participa, né? Ele tem essa correspondência, porque a gente estuda muito na astrologia um livro que se chama O Caibalion, que é de Hermes Trismegisto, que ali tem as leis herméticas. E uma delas é o que está em cima, é como que está embaixo, o que está dentro, é como que está fora. Então, são leis que a gente vai estudando, e aí você já vê essa correspondência. Uma das leis é a lei de correspondência. Então, se o Sol é quente, Áries, Leão e Sagitário tem essa alegria, né? Esse jeito mais efusivo, uma tendência, olha, sempre uma tendência à extroversão. Então, você tem aí. Já o elemento, por exemplo, água, já tem mais a ver com o quê? A fluidez, né? Mais emotivo, que é, no caso, Câncer, Escorpião e Peixes. Né? São pessoas que são assim, elas se tocam profundamente, elas têm, muitas vezes, a emoção à flor da pele, que são as características da água, né? Essa fluidez. Aí você tem o elemento terra, que você vai ter Leão, Touro, Virgem e Capricórnio, que aí, o que é o elemento terra? Né? A pessoa que gosta das coisas mais concretas, que gosta das coisas organizadas. Então, você pega o elemento e você vai vendo a correspondência. Né? E, por fim, o elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário, que são ligados, né, a uma questão mais mental, e aí esse é o trabalho do Jung. Então, ele associou a Terra ao corpo físico, né, que é visível aqui, a água às emoções,
o ar ao intelecto, à mente, e o fogo à intuição. Então, ele fez um trabalho de correlação maravilhoso. Então, sim, cada signo, pelo elemento, você vai ter aí mais uma característica de quê? De autoconhecimento. Sendo que o objetivo é que se eu já tenho fogo no mapa, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver as outras características. Então eu já tenho intuição, eu já tenho esse entusiasmo, né? Intuição é entusiasmo. Eu vou desenvolver mais a razão, a emoção e a sensação física. E assim sucessivamente com os demais, Michele. Não, é maravilhoso, é uma área de estudo, né? E faz muito sentido, assim. Eu vejo as pessoas do signo, minha irmã que é de Aquário, por exemplo, nossa, é total ar, assim. Ela tá é muito legal de acompanhar mesmo, Delmar, muito bom. Olha, agora vamos entrar aqui no assunto de mapa astral, que esse também é muito legal. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo, lá de Santos, que ele quer saber, Delmar, como é que funciona um mapa astral? E além disso, assim, o que é mais importante identificar no mapa astral? Porque é muito complexo quando a gente faz, né? Tem as casas, tem bastante coisa que eu não entendo muito, mas quando você faz o seu mapa, eu sei que é importante a data de nascimento e horário, né? O horário que você nasceu. E aí, como é que é mais importante você ver no mapa astral, Delmar? Então, como eu disse, o mapa astral é uma fotografia do céu na hora em que você nasceu. Na hora, no dia e o lugar. Então, eu preciso de todos esses elementos, né? O lugar para quê? Para eu me posicionar. Então, você tem longitude e latitude. Eu preciso saber a localização exata. Então, por isso que não existem mais raros, né? Os gêmeos astrológicos são raros. Por quê? Uma pessoa que está nascendo agora, em São Paulo, na China, na África, nos Estados Unidos, na Europa, é diferente. Porque a latitude, né? A longitude e a latitude são diferentes. Então, o local é um ponto importante, né? O dia, o mês e o ano e a hora de nascimento. Aí é que pega. Muita gente não sabe a hora que nasceu. Principalmente, hoje em dia, sim, porque é tudo muito bem registrado nos hospitais. Mas quem é de décadas anteriores, quando eu fazia, às vezes as pessoas tinham dificuldade, mas são esses os elementos que você precisa. Uma vez que você tem esses dados, o que você vai fazer? Você vai tirar uma foto do céu, você vai por cálculos, são cálculos cada vez mais exatos, ainda mais agora com a inteligência não artificial, com a tecnologia, você tem dados precisos e você tem uma foto. E aí o que você faz? Você faz um desenho dessa foto, a Terra no meio, e aí você vai colocando. Bom, quando a pessoa nasceu, onde é que estava o Sol? E aí é o que você falou, poxa, tem um monte de casa. Então, as casas, supondo que a pessoa tenha nascido às 6 horas da manhã, onde o Sol está nascendo no horizonte, pronto. Aquele ponto do horizonte, quando o Sol nasceu, é o ascendente. Se ela nasceu às 6 horas da manhã, em 6 e 8, que provavelmente é o horário que a Michele nasceu, né? Entre 6 e 8 da manhã, o Sol vai ser Leão e também o ascendente é Leão. Então, é um cálculo muito bem detalhado. E claro que o Sol não para, aí às 8 horas, daí ele já se movimentou. Então, depois de Leão, quem que vem? Virgem. Então, quem nasceu das 8 às 10 da manhã, o ascendente é Virgem. O Sol é Leão, mas o ascendente é Virgem. Se a pessoa nasceu das 10 ao meio-dia, o ascendente vai ser Libra. E assim que você vai calculando. E vai colocando ali, né, os símbolos dos planetas quando se nasce. E aí, só aí já dá uma baita análise, né? Porque você não tem mais só o Sol, você tem os planetas, e aí você tem os elementos, que a gente falou agora há pouco. Então, você tem quantos elementos em fogo, né? Então, você pode ter 4, 5 elementos em fogo, quantos elementos em ar? Aí você vai compondo, e isso já te dá uma boa imagem, né? De quais são as suas características mais, que você já nasce com elas, que são mais inatas, que você tem mais facilidade, e quais são as outras que você precisa desenvolver. E às vezes é coisa simples. Por exemplo, eu lembro de um caso que a pessoa tinha 0 planetas em signos de água. O que eu recomendei, que eu aprendi com o meu professor?
pega um aquário, sabe, um aquário, e coloca para você ver no teu ambiente de trabalho. Ah, mas não tenho paciência de cuidar de peixinho, ela me falou. Não tem problema. Pega esse vaso com água e coloca plantas aquáticas. O importante é você estar num ambiente que você olhe para a água, que você esteja em contato com a... Quando você toma banho, toma um banho mais demorado e coloca consciência no elemento água. Ah, se me falta o elemento fogo no meu mapa, né? O que eu faço? Ah, tem a meditação de ficar olhando para a vela, ou então você acende uma fogueira, e quando tiver fogueira por perto e fogo, você fica ali meditando, você fica contemplando. Então, por aí, olha, só uma coisa muito simples, você já tem ali o autoconhecimento. E ele é bom também para compreender os outros. Você viu que a Michelle falou? Poxa, a minha irmã, que é de aquário, ela tem características, a mesma mãe, o mesmo pai, a gente foi educado no mesmo ambiente, a casa é a mesma, às vezes divide até o quarto. E como é que pode ser tão diferente? Então, estudar astrologia, ela também traz uma compreensão, um melhor relacionamento. Ah, então é por isso, né? O signo de ar, a pessoa é muito mais ligada nas ideias, né? Se concretiza ou não, isso é segundo plano, ela está sempre à frente do tempo, né? O aquariano, ele está vendo à frente. Então, não tem paciência, sabe, do processo, do fluxo, desse dia a dia. Não, está lá na frente, ela está, e aí ela fica impaciente com quem não acompanha a velocidade. Então, imagina você saber disso. Você se desgasta menos, você briga menos, você compreende mais. Então, só de saber o Sol. Agora, imagina saber o mapa todo. E saber o período, né? Como a gente acabou de falar. Então, por exemplo, né, o famoso Saturno. Onde cai o Saturno no mapa? Por que ele é importante? Porque a cada 7 anos, como ele marca muito bem o tempo, de 7 em 7 anos ele faz um ângulo com ele mesmo. E aí você vai podendo perceber. Por exemplo, com 6, 7 anos, nós estamos na primeira série e temos as primeiras responsabilidades fora de casa. Então, você vê que ele traz responsabilidade, é o planeta da responsabilidade, né? Que nos chama a responsabilidade. Com 14 anos, até podemos ter sido adolescentes precoces ou não, mas com 14 anos somos adolescentes. Com 21 anos, estamos escolhendo carreira, ou casamento, ou faculdade. Então, e com 28 se fecha um grande primeiro ciclo. Saber onde, né, em que casa cai, em que signo está, isso traz muita informação. Então, apesar, como a gente falou, né, de nós duas, eu e Michelle, sermos leoninas, eu tenho esse Saturno no ascendente, por exemplo. Quando eu nasci, eu nasci às 4 da tarde, naquele ponto do ascendente daquele dia estava o planeta Saturno. O que significa isso? Esse senso de responsabilidade que eu sinto desde que eu sou pequena. Então, minha mãe precisava pedir para eu estudar, eu estudava, né? E de assumir e de perceber, né? Às vezes até como peso, só na fase adulta, quando eu fui estudar astrologia, que a responsabilidade deixou de ser um peso. Que se eu faço a minha parte, poxa, já está de bom tamanho. Se eu faço bem feito, então, aí Saturno, maravilha. Quando ele vai fazendo esses trânsitos e vai se conectando com ele mesmo, ele só vai me trazer mais o quê? Sabedoria. Tá? E se eu não entro em sintonia com esse Saturno? Eu vou ser aquela velha ranzinza chata que ninguém vai me aguentar. Então, percebe que são escolhas e tendências? Não tem, não, nasceu com Saturno, porque tem pessoas que são muito fatalistas e deterministas. Nasceu com Saturno no ascendente, nossa, sua vida deve ter sido muito pesada, muito triste. Não foi. Então, ele falava muito, o professor Facciolo, em transmutação, mesmo que nem a Michelle falou, ela me traz um mapa todo cheio, né? Porque tem ângulos, a Terra tomada como vértice, os planetas formam ângulos entre eles. E são ângulos mais tensos e são ângulos mais suaves, tanto que eles são pintados em vermelho e azul. E o professor Facciolo dizia, onde você vê vermelho, você veja muita energia. Então, é assim que eu vejo. E tem alguns astrólogos que já vê desgraça, onde vê muito vermelho. Nossa, que vida difícil, tua vida deve ter sido uma tragédia. Não, muita energia quer dizer, ele dizia assim,
por exemplo, uma enxurrada, ela pode entrar no rio, extravasar o rio e encher as cidades e destruir as cidades. Mas e se você canalizar e fizer uma hidrelétrica? Ela vai iluminar as cidades. A água é muita nos dois casos, a enchente, a enxurrada, ela é grande nas duas situações. Se eu canalizo, ela vai iluminar as cidades. Se eu deixo ela extravasar sem controle, ela vai destruir as cidades. Então, era nesse sentido da transmutação que eu estudei astrologia. E é nela que eu me baseio, né? Então, para mim, ela é muito de orientação. Como a Michelle usou uma palavra que é a que eu uso, de precaução. Então, se eu sei que nessa semana aspectos estão mais tensos, eu já fico mais alerta. E alerto aqueles que estão ao meu redor, né? Porque esse Saturno tem a ver com os ossos. Marte tem a ver com quebrar, com acidentes. Se eles estão com aspectos tensos de muita energia, precisa tomar cuidado para não quebrar ossos. É quase que literal. E aí ficam alguns dias essa tensão. E aí, né, nós podemos assim nos precaver, né, Michele? Uau, Delmar, que aula que a gente teve hoje de astrologia aqui, que delícia. Olha, eu falei, gente, não dá para passar, tem um monte de pergunta aqui, a gente vai ter que fazer um programa 2, tá? Parte 2 desse programa, que tem muita coisa aqui que a gente ainda quer saber sobre astrologia. É maravilhoso, Delmar, muito obrigada, viu? Que presente esse programa hoje, falar sobre esse assunto tão gostoso. Então, estamos encerrando, Delmar, uma frase para fechar, assim, como que você fecha para a gente encerrar o programa de hoje, né? Talvez, né, o Pai Nosso começa com Pai Nosso que estais nos céus, né? E quando a gente olha para os céus, a gente vê essas constelações que, em conexão com elas, podemos seguir na direção dos passos do mestre, Michele. Muito obrigada, Delmar. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Vai ter parte 2 desse programa em breve, aguardem que a gente vai fazer a segunda parte. Um beijo para todos e até quarta-feira que vem. Você acompanhou Um Novo Olhar.